Alô! Estamos aqui em mais um episódio do Papo com Clê, em parceria com a UBC. Hoje eu tenho aqui a Juliana Medeiros, que hoje está na Globo na supervisão de produção musical. Acertei? Acertou, muito bem. Prazer ter você aqui, viu? Imagina, o prazer é meu. Adorei. Você é tímido igual a sua irmã? Dizem que eu sou um pouco menos. Um pouco menos? Obrigado por ter vindo aqui. Imagina, vamos contar essa história que começa na Biscoito Fino e hoje na Globo. Isso. Trajetória linda. Me conta, como que a música chega até ti, assim? Minha família não é musical, não é de artistas. Então eu não tive muito uma criação, assim, que eu fui apresentada a muitas coisas. Isso não começa no início da vida, assim. Eu me lembro de, com, sei lá, 11 anos, 12 anos, descobri o rock. E aí aquilo me interessou meio que por conta própria. Eu me lembro tinha uma loja de CDs perto da minha casa e tal. E eu lembro direitinho, eu comprei um CD que era uma coletânea de rocks internacionais que já tinham sido temas de novela. E aí eu comprei aquilo e tinha Oasis, Scorpions, umas coisas assim, Oingo Boingo. E aí tinha Stones. E eu me apaixonei por Rolling Stones na época. A minha festa de 12 anos, festinha pros amigos, o tema foi Rolling Stones. E aí ali já começou um interesse, eu cheguei a tentar fazer aula para aprender, eu queria tocar baixo na época, o que foi uma ideia meio ruim, que não funcionou. Seus pais gostaram da ideia de você ter uma banda? Não acharam assim grandes coisas não, mas meu pai e minha mãe tinham uma certa esperança da medicina ali, a minha irmã já não tinha ido, né, então vai que essa quer, né. A diferença de ti pra tua irmã é de quantos anos? De 8 anos. Então é uma diferença grande, né? Ela foi uma referência pra ti, de alguma forma. Foi. Porque aí, eu me lembro que teve esse interesse, mas nunca foi nada demais, assim. Segui gostando de outras coisas e tal. E aí eu me lembro que com uns 15 anos, a minha irmã já tava na Biscoito. E aí ela já tinha encontrado a MPB. E aí eu lembro que ela tinha uma coleção de CDs que começou a ficar imensa no quarto dela. E aí com essa idade eu meio que comecei a ir lá assaltar aquela estante de vez em quando. Que é a idade que você começa a ler uns livros já mais cabeça, você começa a ver uns filmes, né? Você começa a se interessar ali por umas coisas um pouco mais sérias, talvez. E aí eu me lembro que eu peguei um CD do Chico e aí eu ouvi Construção. Foi a primeira coisa que eu ouvi. E aí eu me apaixonei. Eu achei aquilo, tipo, aquele arranjo, aquele final que ia pra Deus lhe pague, aquela coisa. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Aí fiquei ouvindo aquele CD, raptei aquele CD, nunca mais ele foi devolvido pra ela. E aí, dali, eu fui ouvindo outras coisas e tal. E aí comecei um relacionamento mais sério com a música, assim. E eu tinha muito interesse por história, então eu ficava o tempo inteiro buscando ler e tal, entender as coisas nesse paralelo da música com a história. Então fui mais pra trás, comecei a ouvir Noel Rosa, Cartola, umas coisas assim. Então ali foi meio começando uma paixão e comecei a olhar para aquela carreira ali dela como uma possibilidade de trazer aquilo ali que eu me interessava e que eu gostava, né? Eu tive muita dificuldade de resolver o que eu queria fazer da minha vida. Teve. E é muito cruel, né? A gente é muito novo. A gente não sabe nada, exatamente, né? Sobre o mundo. Quando termina o colégio ali, você não é... Cara, a gente é muito imaturo, e aí tem que decidir qual faculdade, que não é só qual faculdade, qual a vida que você quer ter, né? Qual a vida, exatamente. E o que você sabe sobre a vida? Nada, né? O que você sabe sobre o que é trabalhar? Nada. Eu repeti mais de ano, então... Ganhou um tempinho. Ganhou um tempo. Mas vocês não têm a menor cara de terem repetido de ano. Não, então... eu era a primeira fila. O que era uma ansiedade a mais, porque tá todo mundo se dedicando, estudando, inclusive eu pra caramba, e eu ficava tipo, mas eu tô estudando pro quê, né? Eu quero passar pro quê? Qual eram as possibilidades? Cara, das mais variadas. Eu queria fazer história, eu cheguei a fazer um pedacinho, eu pensei em fazer economia, direito, enfim, um monte de coisa. E aí a comunicação, ela tinha feito. E aí me pareceu um campo que era mais aberto para coisas que me pareciam mais interessantes. Naquela altura, eu pensava, cara, eu quero ter um trabalho interessante.
Eu quero ter um trabalho que sabe, que eu conte pra alguém que as pessoas achem legal o trabalho que eu faço. Eu quero trabalhar tendo prazer no que eu faço. Eu não sabia que era isso, mas eu acho que o que eu queria lá atrás era trabalhar com propósito. Que agora eu sei o que Agora é tem nome, e eu já né? penso. Então, e eu fiquei procurando isso. E aí meio fui pra comunicação, achei que aquilo tinha meu tipo, que ia me levar pra lugares interessantes. Primeiro eu pensei no jornalismo, aí queria trabalhar na Bravo na época e tal. E aí, enfim, no meio da faculdade já sabia que não era aquilo. Mas chegou ali o momento de primeiro estágio. A minha irmã já não estava mais na Biscoito. Mas ela, em algum momento, ela encontrou com a Kati. A Kati falou que ia abrir vaga de estágio lá na Biscoito. E aí ela veio e me contou, super animada, que aí e tal, vamos marcar uma entrevista. Eu fui. Aí era com a Marcela, com a Kati e tal. E aí eu amei. Até porque o ídolo da minha vida era o Chico Buarque. Imagina, eu vou estar na gravadora do Chico Buarque. Não, e ali é meio que virou E é tudo, sei né? lá, quando a indústria foi meio sucateada, né? A MPB, a Nata foi parar ali, virou meio que o abrigo da música brasileira. Era né? um oásisinho Era um oásis, dentro. Exatamente. Foi na hora certa que a Biscoito abriu, né? Se eu parar pra pensar, porque ali uma hora do declínio da indústria, porra, onde ia estar o Chico Buarque, cara, né? E ela tinha uma coisa de ser uma estampazinha, né? Que o artista ganhava um selinho, assim, de qualidade quase, né? Sim. Quando você ia pra Biscoito, que você era aceito ali, porque ali estavam coisas incríveis, né? Então, eu comecei a estagiar lá em 2014. E aí eu trabalhava com a Marcela. Como que foi trabalhar com a Marcela? Cara, maravilhoso, né? Eu acho que foi, assim, o melhor caminho que eu poderia ter tido. Eu faria tudo igual, assim, de começar ali na Biscoito Fino. E começar com ela. Primeiro porque a Biscoito tem tudo isso que a gente falou. E me parece uma empresa com propósito, né? Uma empresa com um propósito muito claro, né? E assim, uma estrutura muito pequena, uma casa no Maitá, com um estúdio dentro. Tudo era feito de um jeito muito artesanal, quase. E assim, você via tudo, você via o processo todo acontecer. Então é uma escola de gravadora ali. Você não ficava no teu setor isolado, né? Exatamente, que era o que invariavelmente acontece em qualquer empresa, né, de grande porte. Você não tem uma visão de todo. E então ali me dava esse privilégio de ver, de entender aquele processo todo, de entender aquilo acontecendo, de ver os artistas indo lá gravar. Eu fiz a produção do primeiro álbum, não sei, do Jaquim Morelenbaum, do trio dele. E aí a gente almoçava junto na varanda da Biscoito, sabe? Batendo uma papo. Vivência Imagina. linda, né? Então, ali teve tudo isso, assim, de ser uma escola do propósito, mas eu acho que trabalhar com a Marcela também foi muito isso, porque eu cheguei ali para aprender a trabalhar e eu encontro essa pessoa que, além de ser extremamente generosa e ótima de ensinar, né, o que é muito difícil, você ensinar outra pessoa a fazer alguma coisa. E é meio que quase um milagre você cair de estagiária com uma pessoa que vai te acolher e te ensinar de forma generosa, né? Exatamente. E ela tinha isso, ela tinha paixão pelo que ela estava fazendo. Dava para ver que ela amava o que ela fazia e que ela acreditava muito no que ela fazia. Então, quer dizer, eu estava o tempo inteiro buscando ter isso na minha vida e eu caio ali num lugar em que eu olho para minha chefe, a minha mentora, a pessoa que vai me levar para esse lugar, e ela é exatamente aquilo que eu tava querendo ser, sabe? Então, ela me ensinou pra caramba. E ali eu passei por projetos incríveis, assim. Acho que logo na primeira semana, o Chico foi lá gravar alguma coisa. E você não pode ser fã, né? Pois tem essa dificuldade que logo é apresentada na primeira oportunidade, né? Era um álbum do centenário do Caymmi, esse álbum é fantástico. E aí o Chico tava lá gravando e eu, na minha sala, em cólicas, o Chico está aqui. Eu tenho que fingir. Eu não vou encontrar com ele. Como assim? Eu tô aqui, ele tá aqui embaixo. E aí eu, passando por aquilo, eu não podia falar nada, né? Eu ali na minha.
Aí entrou o Vinícius França, que já conhecia minha irmã, então já me conhecia, sabia que eu era fã, porque já tinha arrumado um CD autografado ali pra mim. Aí, e eu fingindo costume ali com a situação, aí ele, Chico tá aí. Aí eu falei, Aí ele, tá lá gravando, quer ir lá? Aí eu, não vai atrapalhar? Tá tudo bem? Aí ele, vamos lá. Marcelinho, eu tô levando a Juliana lá embaixo. Aí eu fui, ele tava gravando Dora e O Que a Baiana Tem. E eu passei horas ali, eu perdi completamente a noção do tempo. Eu saí, tava de noite, tarde, Marcelo já tinha ido embora, todo mundo já tinha ido embora. Então, assim, a Biscoito te apresentava essas situações. E ali eu produzi coisas da Martinália, Grupo Semente, coisas instrumentais, de choro, música clássica. Então, tinham, assim, coisas incríveis sendo feitas ali. E era muito legal o dia a dia. Eu produzi DVD do Francis Haime, coisas assim, sabe? Então, era de um valor muito grande para mim aquilo, de um aprendizado muito grande. Nessa época teve também um filme sobre o Chico. E uma parte do filme é Chico, artista brasileiro, o nome. Uma parte do filme eram musicais, uma performance de diferentes artistas ali, de repertório ao longo da carreira do Chico. E aí, isso foi uma gravação que durou uma semana na Cidade das Artes. Cada dia a gente recebia um artista, então foi Milton, Ney, Carminho, sabe? E aí teve um dia que foi o Chico, e aí o meu papel era de ficar ali com o radinho, levando os artistas pro camarim, aí voltava, levava o artista para lá, e o diretor não queria que usassem TP, então ele queria que fosse dália, que é uma coisa mais tradicional. Vamos fazer cinema de um jeito mais tradicional. Então, o meu papel era fazer a dália para os artistas cantarem olhando a letra ali. Então, essa experiência, assim, da Biscoito foi muito interessante, assim. E sair de lá, eu tenho uma memória muito boa dessa época. E eu saí de lá, assim, com o coração meio apertado de deixar. É porque uma gravadora que tem esse tipo de produto tem uma pressão a menos, né? De um resultado, eu acho, menos capitalista, né? Porque ali tem um lance do propósito. Então, E é muito claro, quando você tem um propósito muito claro, acho que tudo fica mais fácil, né? Você sabe pra onde você tá indo, por que você tá ali. E aquilo tem um significado pra você, né? Você acredita no que você tá fazendo. Eu acho que... É aquilo que você falou mesmo, é meio um oásis de um tipo de música que comercialmente foi perdendo espaço, né, no nosso país, assim. Exatamente. E eu acho que surge num momento que tem uma inversão maluca de valores, né? Então, de repente, os maiores artistas brasileiros não tinham gravadora, bicho. Eu lembro do Erasmo Carlos, imagina. Que graças a Deus ele teve tempo de ser tão celebrado, né? Mas teve um momento ali que, cara, não tinha gravadora. Isso é muito maluco, né? É muito maluco. É muito maluco. Muito doido. Aliás, antes que eu tome bronca da Vanessinha, aqui tem uma água pra você. Essa garrafa é sua. Essa muito obrigada. Também é sua. Mas você saiu com o coração partido, né? Eu saí. Foi difícil, assim, porque isso foi um estágio, né? Então eu tava fazendo faculdade. A faculdade, pra mim, nessa altura, já tava completamente em segundo plano. Eu tava muito focada em trabalho. Me dedicava mesmo. Não era tipo, é um estágio. Pra mim era muito sério o que eu tava fazendo ali. E aí eu pensei, cara, eu tenho que ter outra experiência, né? Estágio é pra isso, é pra você, né, testar caminhos, experimentar e aprender. Então, a Biscoito Fino tinha me dado uma certeza, que é isso, é esse caminho. Você teve certeza que você queria trabalhar na música? Eu tive certeza que eu queria trabalhar na música. Mas, se eu quero fazer isso, eu também preciso ir pra uma multinacional, né, para uma major, para aprender como é que é esse negócio lá. Então, aí chegou num dado momento que eu achei que era a hora de fazer essa mudança, e aí fui trabalhar na Sony. Na época teve uma vaga que pintou lá e foi no marketing, que a essa altura também já era um tema que me chamava atenção, que eu me interessava, achava que tinha um mercado ali acontecendo. O digital já era, né, já tinha uma importância, não a importância que tem hoje, mas já era extremamente importante. Então, o marketing, para mim, já era um caminho
que me interessava. E você sempre também vendo um pouco o que estava acontecendo com a tua irmã, né? Ela É. foi uma conselheira, assim, ao longo desse processo? Cara, foi, assim, mesmo quando não era falado, você olha, né? Você tem ali um exemplo, né? Então você vê as coisas acontecendo ali e com certeza, ela é uma pessoa que me inspirava ali nessa direção. Então ela já tinha feito, a essa altura ela já estava na Som Livre. Então, quer dizer, a gente quase ia andando as mesmas casinhas Sim. até ali, né? Então eu entro na Sony, e aí num primeiro momento é tudo muito estranho, né? Porque você tá... Qual foi a primeira diferença que você sentiu em termos de sair de uma empresa quase artesanal para ir parar num monstro, né? Porque a Sony, Universal, são empresas muito grandes, né? Com outra pressão. Exatamente. E aí tem a realidade do exterior, então tudo era uma coisa que chegava... Eu estava no marketing nacional, então eu não trabalhava com artistas internacionais. Mas os assuntos da companhia, as questões da companhia eram todas referenciando coisas que vinham de fora, então já tinha essa questão. Mas o principal era a própria estrutura, assim. Você está dentro de um departamento, as relações entre as pessoas são diferentes, a divisão de trabalho é diferente, tudo é maior, né? Os projetos são maiores, as cobranças são maiores, as metas são maiores. Mas eu acho que essa relação entre as pessoas é muito diferente, né? Não tinha mais essa coisa de estar todo mundo junto, almoçando junto todos os dias. Você, o financeiro, o label, a editora. Ali eram umas coisas mais separadas, assim. E aquilo te baqueou ou te desafiou? Eu acho que num primeiro momento mais... Eu fiquei com aquela dúvida se eu tinha feito tomado uma decisão errada. Mas assim, aos poucos, também você vai aprendendo sobre aquilo. É um estranhamento inicial que acontece, né, de qualquer jeito, de qualquer... Eu te pergunto isso porque muita gente tem sonhos padrões, né? Eu entendi que eu não sou um cara... O meu sonho não tá... Tipo, o Marcel, nosso grande amigo, que a gente vai falar dele aqui, parece que ele nasceu pro mundo corporativo, né? Tá no DNA dele, ele sabe. Eu não me vejo num lugar assim. Porque não é muito da minha... Eu acho que é talento, isso é talento, né? Conseguir estar num ambiente assim e render e fazer do jeito certo e ascender é uma coisa que não é pra todo mundo, né? É muito Tenho uma grande difícil. admiração por vocês, porque vocês conseguiram um negócio que pra mim é muito difícil. Eu acho que naquela altura eu achei que eu não fosse esse tipo de pessoa, que aquele mundo não fosse meio meu. Hoje eu já acho que eu sou. Então, Onde acho que que vem eu essa mudei virada ali? O muito. que você vai aprendendo? Como que foi esse processo dentro da Sony? Dentro da Sony, eu acho que teve o ganho dessa visão mais de resultado, né? De trabalhar o negócio. Então, números eram muito importantes, a gente estava sempre olhando para números. Então, tem essa orientação mais de indústria, que era uma coisa que na Biscoito a gente não tinha tanto. Que a gente tinha... o propósito estava meio que acima disso, Sim. se é que eu posso dizer isso, né? Então, na Sony já começa aquela leitura. O marketing, por si só, já é um assunto muito mais business. E aquilo já me interessava. Então, você já fala de performance. Aquilo já vira mais um vocabulário do seu dia a dia. E aí, num dado momento, eu ia me formar. Então, o estágio, em alguma hora, tem que acabar. E aí, na época, a Cristina Dória, que era a diretora de marketing, me chamou para conversar. E aí me explicou, olha, não tem headcount para te efetivar no marketing. Mas o Jorginho Veloso tinha acabado de sair da Sony. E aí tinha uma oportunidade de eu ir ali para a imprensa, num modelo diferente, sendo um braço ali de uma agência de assessoria de imprensa prestando serviço para a Sony. Eu ia ser a responsável dentro da Sony por fazer essa interface. E aí, pela minha formação, pelo meu perfil, ela achava que podia funcionar e tal. E eu topei. Não era uma coisa que eu tava buscando, mas foi uma oportunidade. E eu queria estar ali na gravadora. Eu achava que ali tinha um caminho de aprendizado ainda, muito, para se ter.
Mas não foi uma coisa na qual eu me encontrei. Não era um dia a dia que eu gostava. Tanto que na época eu busquei uns cursos de outras coisas, estudei um pouco marketing digital, fui atrás de umas outras histórias. E também a parte que eu mais gostava de fazer era, na verdade, ajudar em brainstorming, montar plano de marketing. Então, nessa altura, tinha umas ações até de artistas internacionais, que nessa altura eu já trabalhava também, que eu gostava mais de fazer isso do que o próprio ofício ali de escrever release, fazer agenda de imprensa e tal. Mas enquanto isso tudo estava acontecendo, eu já conhecia o Marcel. E o Marcel tinha acabado de entrar na Globo. E a gente se conheceu e meio que a gente se deu bem de cara. Ele já conhecia a minha irmã, ele já conhecia a Tayane, que era uma pessoa com quem eu trabalhava na Sony. Então, desde o início se estabeleceu ali uma ideia de que em algum momento a gente pudesse trabalhar junto. Fica aí, tranquila, que daqui a pouco eu puxo você, né? Aliás, Marcel Klein, gente, porque as pessoas falam... Klein. Vocês confundem os nomes, não dizem. Quem quiser conhecer melhor o Marcel, tem uma entrevista aqui dele também. É verdade, uma entrevista ótima. E então essa virada que a gente tá falando é na Globo que vai ter, assim. Eu acho que eu mudei muito nesse processo. O que você acha que o Marcel viu em ti? Porque o que ele me falou hoje no telefone, ele falou, cara, a gente foi uma paixão à primeira vista de trabalho. Eu falei, essa menina vai trabalhar comigo. E ele falou que você foi muito rápida ali com ele no aprendizado das coisas, né? E hoje você tá lá, né? Então isso é muito bacana. O que você acha, aonde foi essa sintonia? Aonde que vocês se atraíram nesse lugar do trabalho? Eu acho que a gente, eu não sei num primeiro momento, quando a gente se conheceu, o que foi. Mas no dia a dia, eu acho que o que a gente... E ele falava isso pra mim, a gente encontrou um equilíbrio ali, uma soma de forças que a gente achava que funcionava. Ele achava que eu conhecia bem e tinha um olhar bom para coisas da MPB, coisas mais lado B, coisas internacionais. E ele achava que ele tinha mais força no que era popular. E aí a gente se combinava bem na hora de montar as trilhas. Eu acho que, na verdade, é bem mais do que isso. Eu acho que a gente se deu bem dessas coisas que a gente não sabe muito explicar, mas que a gente se dá bem com pessoas na nossa vida. Sim. E ele é muito engraçado, a gente se divertia junto, a gente implicava um com o outro. O clima era muito bom sempre. Você é boa de implicar também? Olha, dizem que eu aprendi bem com ele. Ele é profissional, né? Às vezes eu faço umas coisas no trabalho que a galera fala, você aprendeu com o Marcel, né? O Marcel é profissional de implicar. Aí quando eu conto pra ele, ele fala, eu fico tão feliz que eu tenha deixado um legado. Deixou um legado? Porque o Marcel também tem uma trajetória, né? Da onde ele veio, onde ele chegou, também é um amigo que eu olho e falo, pô, que trajetória linda, né? Ele é muito inteligente e assim, eu tenho uma admiração gigante por ele, assim. Ele é muito inteligente no trabalho, muito dedicado a tudo. Ele vive aquilo, né? Ele vive aquilo, ele se importa e ele tá junto. E eu acho que num primeiro momento ali na Globo... Eu queria te perguntar porque você sai da Biscoito, cai na Sony, tem um primeiro impacto, tipo, caramba. E aí você cai na Globo, que é um outro lugar também, de muito trabalho e muita pressão, né? Esse trabalho na Globo, primeiro que foi, assim, quando eu me dei conta que ele existia, eu já ouvia falar do Máriozinho Rocha há tempos, é uma figura mítica que todo mundo já ouviu falar em algum lugar. Sim. Então, já gravei muito CD com os tais 5 segundos de entrefaixa que tinha que colocar no CD pra mandar pra ele. Né? Então, na época de Biscoito, eu fazia muito. Mas eu nunca tinha pensado de verdade sobre esse departamento e essa função. Era meio que como se tem uma pessoa que faz isso e é ele meio... Nunca tinha parado pra pensar naquilo. Quando eu conheço o Marcel e ele tá estruturando isso, eu paro pra olhar pra isso e eu falo, meu Deus do céu, esse é o trabalho dos meus sonhos. É isso que eu quero fazer. É trilha pra novela. Porque eu assisti novela a minha vida inteira. Sou muito noveleira. Você é noveleira? Noveleira. E eu amo descobrir música nova. Então eu já tinha essa coisa de estar sempre descobrindo alguma coisa. Então ouve isso aqui que eu descobri esse artista novo. Você já ouviu? Eu tava sempre catando uma coisa nova.
Então, eu acho que foi um pouco isso, sabe? Também que talvez ele tenha percebido de alguma forma que tinha ali uma pessoa que ia ser apaixonada por aquilo. Eu não sei se ele viu em mim uma habilidade, mas eu acho que ele viu em mim um olho que brilhava quando pensava naquela função. Né? O que é muito importante quando você porque ele falou assim, cara, ela é muito boa de repertório, né? E isso é uma coisa que não tem faculdade pra explicar. Não tem. São coisas que do feeling, assim, que eu acho que não se ensina em lugar nenhum, né? Ou tem ou não tem. O próprio Marcel, imagina, não tem essa faculdade pra ser o que ele acabou se tornando, né? Apesar que o Marcel hoje tá na função tipo de gestor, né? Que também é muito louco, assim, como ele vai se ajustando, né? Essa também é uma transição bem complicada de carreira. Não é? E vocês, é bom falar, eu já falei isso pra ele aqui, tem um momento ali da Globo que você tá com ele, que tem muita coisa indie legal entrando em novela, que não era tão comum, né? Então, artistas que eu descobria, aí eu ligava pro Marcel, você conhece isso aqui? Como eu não vejo novela? Ele falava, pô, já botei na novela. Eu falei, caralho, tipo, tudo que eu ia descobrindo, Rubio, as coisas eu ia descobrindo, ligava pra ele falava, cara, já botei na novela. Só que eu não sou de novela, então eu não sabia que aquilo estava acontecendo. Que a gente vai descobrindo hoje num processo muito particular, né, com streaming. Exatamente. Tá ouvindo uma coisa, de repente viu o Silva e vem o Rubio. Aí tu acha que você descobriu a não, mas o Marcel já tava botando em novela. Eu acho que vocês conseguiram enfiar muitas coisas, eu me lembro, Baiana System, né? Coisas que não estavam no radar de todo mundo. Como que era esse processo de vocês ali, de batalhar pra conseguir botar esse tipo de artista dentro das novelas? Eu acho que quando eu olho, assim, trilha sonora de novela ao longo desse tempo, eu acho que tinha uma coisa da novela ser um pouco... Até a gente comprava aquele CD, aquela coletânea. Aquela coletânea eram os sucessos daquele momento, né? Sim. Eu tinha 500 mil CDs daquele de novela na minha casa. E aí eu acho que a trilha perdeu um pouco essa característica de ser um compilado de sucesso. Não que fosse só isso, mas de ser um compilado de sucessos do momento. Tem novelas em que a gente vê que tem espaço para ser isso, e tem outras novelas em que isso não é a direção que a gente quer. Então eu acho que também ganhou essa característica da gente ter ali, principalmente, muita coisa de catálogo, muita coisa diferente. Ser um sucesso não é um critério para a seleção de uma música numa trilha. O critério é servir a história. Então, a gente meio se desprende um pouco dessas coisas e aí aparecem essas músicas que saem um pouco do mainstream ali, que aparecem na trilha. Eu não sei qual foi a novela que eu tava assistindo, nos raros momentos de assistir novela. Eu não lembro se era Radiohead. Você tava tocando uma parada muito boa numa novela. Aí eu mandei mensagem, caralho, Marcel, que porra é essa? Aí ele falou, porra, eu falei, tipo, orgulhosão. Eu não me lembro o que era, mas era algo tipo um Radiohead tocando uma novela. Eu falei, pô, cara, que foda. Tem. Aí eu fiz um post, falei, pô, que foda ver música que a gente não via, né? Tipo, nesse tipo de produto, tendo espaço, né? Tem super. E ali eu começo com ele aprendendo ali daquele universo que você falou. A Globo é uma empresa complexa, assim, é uma empresa gigantesca. É muito maior do que a Sony. Então, se na Sony eu já me senti impactada ali por aquela divisão, na Globo foi maior ainda. Mas eu acho que a Globo, eu tava tão encantada por estar ali que eu meio que quase não tive tempo de ficar assustada com a mudança, sabe? Eu tava muito feliz. Muito feliz. Porque a entrada na Globo, além de ter sido muito sonhada ali durante todo esse tempo, esperando o Marcel estruturar, e fiz um processo seletivo normal, fiz várias etapas e tal, eu fui trabalhar nos Estúdios Globo, que é super longe, eu era de Niterói, então eu saio da casa dos meus pais com 23 anos pra morar sozinha no Rio e pra ter esse emprego novo. Se for morar mais perto, né? Porque senão era tipo 3 horas pra ir pra voltar. Uma viagem. Pra ter esse emprego novo, o emprego dos sonhos. Então eu tava assim, cara, minha vida tá... Não imaginava que a minha vida ia ser isso. E eu tava muito empolgada com aquilo ali. Mas tem um tempo até você entender como é que uma empresa complexa dessa forma funciona. E aí o Marcel é o professor perfeito, assim. E foi me dando o caminho das pedras, segurando minha mão no começo.
Então, me mostrando cada etapa daquele processo para a coisa dar certo. E aí, a gente recebe uns 6 meses, antes de uma novela estrear, você recebe ali uma sinopse. Aí você dá uma lida, tem umas 100 páginas, você entende como é que vai ser aquela história. Você lê ali os capítulos iniciais para entender um pouquinho mais como é que é a dinâmica daquela história se desenvolvendo nessa estrutura de capítulos. E aí você parte para tentar entender como é que você ajuda a contar aquela história com música. O que é isso que você falou, não tem uma escola que te ensine a fazer isso, né? Sim. Mas eu acho que nesse momento, além do Marcel ir me mostrando o que eu podia fazer, onde que eu podia olhar para entender melhor como é que eu fazia aquilo, tem a parte de eu ter assistido aquilo a vida inteira. Então, uma linguagem que você gosta, né? É uma linguagem que eu gosto e que eu sei como é que ela funciona. Eu assisti isso a vida toda. Tem situações ali que eu já vi parecidas, então eu já sei mais ou menos como é que é aquilo. Porque esse, eu acho que é o grande barato do trabalho, que é você faz isso sem assistir. Né? Você parte do ponto zero, do mesmo ponto zero que o diretor, que o figurinista, que o cenógrafo No saem. momento tá só na tua imaginação, né? Pedaço de papel com uma história. E aí é que nem ler o livro e depois assistir o filme, né? Pode ser de 1 milhão de jeitos. Depende da cabeça de cada um. Então, é uma experiência, assim, você tatear. Vocês também escolhem o que é incidental? A gente, porque vocês na têm verdade, aquele banco de... né, tem vários produtores fazendo trilha incidental para vocês, né? A gente tem uma equipe de produtores musicais, tem alguns que são funcionários e outros que a gente vai contratando por projeto. Então, nesse primeiro momento, quando eu entro ali de analista, compondo a equipe do Marcel, eu trabalho ali junto de um produtor musical. Tem um para cada projeto, para cada novela, para cada série. E aí, ao mesmo tempo em que eu tô lendo isso e tô absorvendo o que é esse produto e pensando nessas músicas e pesquisando essas músicas comerciais, né, para compor essa trilha sonora, esse produtor tá lendo isso e entendendo como é que ele compõe uma trilha original que vai servir para contar aquilo ali. Então, a gente não escolhe, mas a gente trabalha junto. Sim. E ele apresenta esse material para o diretor artístico, assim como eu apresento uma playlist, uma proposta para o diretor artístico. Eu lembro que o Marcel, vocês ali implementaram, tinha uma playlist que as gravadoras todas tinham, né? Uhum. Que era colaborativa, então as pessoas iam mandando as músicas ali. Legal que ele mudou o processo também, né? Uhum. De facilitar para todo mundo sugerir músicas e vocês estarem ali podendo trocar com as gravadoras que, né, tem o insumo para a história toda, né? Então, nisso também, assim, ele foi uma pessoa que me ajudou muito nisso, a ter essas relações com o mercado, que até então eu tinha com os lugares pelos quais eu tinha passado, né? Então, a estruturar essas relações com editoras, com gravadoras, para receber esse material, ouvir esse material que chegava e não só ficar ali no trabalho de pesquisa, né? Tem muita coisa legal que chega por sugestão, que alguém viu, porque alguém chegou, tá lançando e acha que tem a ver com alguma coisa e tal. E todo mundo quer botar a música na novela, mas nem tudo cabe, né? Assim, de verdade, sugestão é muito bem-vinda sempre. Mas o percentual de coisas que efetivamente combina e casa ali é pequeno, porque justamente é uma história que as pessoas não sabem como é que é. E mesmo se eu explicar, às vezes não casa, né? Tem que ser um casamento ali com o personagem. E então a gente tem esse trabalho de entender esse material que está só escrito. E aí você faz ali umas reuniões, você bate um papo, você entende o que é referência para aquele diretor. Sabe o que é uma coisa legal? Porque veio aqui o Máriozinho, que você assistiu. Veio o Marcel, que ele já não estava mais. E veio o Lobo, que permaneceu nesse cargo por um período. E aí você vê um pouco quase que a história de como a trilha de sonora de novela foi sendo feita ao longo dos anos, né? Que o Máriozinho, em algum momento, ele fala, cara, teve um momento que eu decidia, né? Em algum ponto já eram os diretores, todas as pessoas opinando naquela decisão. E isso foi sendo o processo, né? Uhum. Então, para as pessoas não acharem que vão te mandar a música, e é você que decide quem entra ou não, né? Eu acho que isso já não é há muito tempo, né? Assim, eu nunca tive esse processo, na verdade, e eu até entendo que isso, às vezes, pode ser um motivo de frustração, assim, de você achar que essa posição te dá um poder de escolha.
Mas não é. E eu acho que, pra mim, é muito claro. Eu não tenho nenhuma crise de protagonismo com relação a isso, assim. Eu trabalho com audiovisual, num produto audiovisual. É a direção quem tá com a visão do que vai ser feito. É o autor que tá com a visão do que é aquela história. Eu tô a serviço deles. Então, eles que vão me dizer qual é a direção que eles querem ir. E eles que vão aprovar. Porque a visão é deles, né? A assinatura é deles. Está na cabeça deles. Eu li o livro. Quem tá fazendo o filme é ele, né? Então... É a arte do diretor, no fim das contas, né? Então, o meu objetivo é eu tentar apresentar para ele uma coisa que esteja dentro do que ele tá vendo. E por isso essas conversas. Mas, à medida em que você cria um relacionamento com essas pessoas e você entende melhor como eles funcionam, o que eles estão vendo ali, e eles confiam em você, você consegue ter um papel mais... um papel que não é tanto de decisão, mas você tem uma palavra mais forte nesse lugar. É essa conquista, né? Então, assim, é o que eu falo, assim, ninguém vai me entregar esse lugar ali dentro. É papel meu ir atrás para eu me tornar essa pessoa para cada diretor. Porque cada diretor é um diretor. Então, essa relação desse relacionamento, essa confiança é um processo que pode ser difícil, mas também acho que o Marcel teve muito esse papel de me ajudar a pavimentar esse caminho. E acho que hoje eu tenho muito isso com algumas pessoas ali, com alguns diretores. Eu sinto que eles confiam em mim e quando eu falo, eu acho que isso aqui é bom, eles embarcam, sabe? Porque você também tá pensando nisso, você tem mais horas do seu dia pra pensar em música, né? Mas isso não é gratuito, não é a cadeira que faz eles confiarem em mim. A gente estava falando lá fora um pouco sobre... Os processos se tornaram mais assim nas empresas, né? Menos pessoas que decidem tudo e processos, né? Uhum. Que eu acho que é mais saudável, assim, menos verticalizado, né? Mais horizontal. Então, parte de ti conseguir conquistar essas pessoas, né? Entender... Porque cada diretor, eu imagino, nunca trabalhei com um diretor, mas cada um deve ser um universo criativo único. Então deve ter essa habilidade de lidar com cada um deles, entender como cada um deles pensa a música dentro daquele audiovisual, deve ser uma coisa interessante. Mas eu acho que assim, eu tenho muita sorte de ter um bom relacionamento com todos eles ali. Gosto de trabalhar com todos eles ali. Tem pessoas novas, né, que aparecem trabalhando com a gente, e aí é meu papel também construir essa relação com eles para ajudá-los a chegar nesse lugar, né? Mas é um processo que tem que ser trabalhado, assim. E confiança passa por uma porção de coisas. Não é só você ter a performance, você entregar o que você tem que entregar. A pessoa te ver. Eu acho que a presença... Estamos num mundo que tudo é muito virtual. Mas eu sou tradicional nesse sentido. Eu acho que você confia na pessoa que você está olhando. Eu tenho isso também. Então, pra mim, é muito importante eu estar lá. É muito importante eu ir. É longe pra caramba, mas assim, é muito importante eu ir. É importante o diretor ir na ilha de sonorização antes da novela dele estrear e me ver lá, sabe? Eu tô lá pra ver se o que eu propus do que a gente fez junto, se tá funcionando na imagem. Porque só ali eu vou ver se casou, sabe? Isso o Marcel também era muito presente, né? Ele vivia aquilo intensamente. Tem que ser. E aí a pessoa vai entendendo, assim, vai se construindo mesmo. Eles vão vendo que você numa reunião fala uma coisa que faz sentido, você mostra umas coisas que já estão indo certo no caminho. E ali você vai construindo. Ele vê que você tá ali, que você se preocupa, ele vê que você tá acompanhando, você sabe do que você tá falando. Você sabe aquele roteiro cabo a rabo, de cabo a rabo. Eu estudo para uma reunião, assim, eu não vou para uma reunião sem ter estudado, sem saber exatamente o que eu vou falar. E é uma leitura, eu já li muito roteiro, é uma leitura estranha, né? Porque tem muita observação. Não é uma leitura fácil de você ler igual um livro.
Porque tem um monte de anotação, né? Quando vem texto. Como que é pra ti pegar esse roteiro, tentar entrar dentro da história? Você tem um processo teu, assim, particular? Eu adoro. Eu adoro. É uma das partes mais gostosas, eu acho. E eu fico... É até meio ridículo, mas eu fico com um filminho na cabeça, assim. Eu fico lendo, imaginando a interpretação, sabe? Mesmo com aquele monte de... E aí eu curto, assim. Tudo que eu pego, tudo que eu leio, eu falo, isso aqui vai ser um sucesso. Eu acredito muito nas coisas, sabe? E aí eu já começo a imaginar, eu já fico empolgada, o que pode ser aqui. E aí, às vezes, eu vou lendo e já vou lembrando de umas coisas e vou jogando ali numa playlist. Ou então, eu faço muito, porque são 100 páginas de sinopse, e aí tem uma porção de personagens, enfim. Aí eu faço num papel um desenho das conexões dos personagens, quem é brigado com quem, faço. Porque se fizer no computador, não fixa. Eu sou tem assim que ser também, no papel. Aí eu faço esse desenho, e aí quem briga com quem que se apaixona com quem, esse aqui termina, esse aqui tal, esse aqui morre, e não sei o quê. Aí faço aquele esquemão, e aí eu olho ali, eu acho que isso aqui vai precisar de uma música, isso aqui vai precisar de uma música. Então tem coisas que são os personagens, tem coisas que são situações que eu percebo que vão ser repetidas ali na trama várias vezes, porque a novela tem essa linguagem, né, de repetição. E ali eu vou percebendo o que tem e vou fazendo essa lista. Aí normalmente eu faço uma lista gigantesca de 100 e tantas coisas, e aí eu vou refinando, tirando da frente o que não faz sentido, mas normalmente eu vou jogando umas coisas assim que vão passando pela minha frente. E você já, por conhecer os diretores, você já consegue meio imaginar a dinâmica de como aquilo vai ser filmado também, né? E consigo imaginar a reação deles na reunião na hora que eu mostrar. Porque rola um skip rate, assim, na reunião também. Então, se for uma introdução muito grande, às vezes eu já sei que tem diretor que vai desanimar assim que a música começar. Então, às vezes você consegue dar uma editada. Às vezes eu anoto o minuto da música. Entendi. E tal, e já mostro mais ou menos. Mas, enfim, eu já sei um pouco o gosto. E aí vou aprendendo, mas eu chego na reunião na hora de propor aquilo já bem mastigado, assim, eu pensei isso aqui pra esse personagem por conta disso e tal. E aí você vai mostrando. E aí quando não bate, eu também não bateu, nunca mais a gente ouve aquilo ali e eu vou atrás de outra coisa. E o teu processo de pesquisa do novo, quer dizer, o processo de pesquisa do novo e do antigo, né? Porque são infinitas as possibilidades, exatamente, né? Você mantém uma rotina de, cara, eu tenho que ouvir coisa nova, eu tenho que estar revendo os catálogos. Como que é o teu processo, tipo, Juliana procurando música? Às vezes, eu tenho normalmente, tô sempre ouvindo alguma playlist, alguma coisa, e aí eu tenho ali um banquinho de coisas que eu achei interessantes, mas não sei pra quê. Não tem nada específico. Aí eu vou jogando. Aí eu tenho um produto novo pra fazer, eu vou lá catar nas coisinhas que eu separei o que pode ser parecido com aquilo. Mas aí eu consigo entender, e eu acho que esse é o principal, porque repertório é imenso. É infinito, né? Eu tenho 2 ouvidos, eu não vou ouvir tudo, eu não conheço tudo. Enfim, é impossível eu saber tudo que tá acontecendo. Mas eu acho que eu sei onde procurar. E eu acho que isso é o principal. É você entender por onde que você vai. Então tem um artista que parece com aquilo, mas não é exatamente aquilo. Mas aí você vai, né? E as plataformas de streaming são fundamentais para isso, né? Sim, porque ali você consegue pegar... Você vai entrando. Fez ao seu like, aí você vai indo ali e cria rádio, vai achando um monte de possibilidades. É um caminho interminável. Né? E aí a própria playlist já vai te mostrando umas coisas parecidas com o que você está fazendo. Então aí eu começo a botar umas coisas que eu acho que começam a formar um conceito. Trilha de novela não é uma coisa tão concisa em termos de gênero, de tipo de coisa. Ela é bem variada porque ela tem núcleos muito diferentes. Tem histórias muito diferentes ali, né? Mas eu tento trabalhar aquilo de forma que tudo meio que se converse de alguma forma. Então aí eu vou refinando, botando ali umas coisas que estruturam um colorido, um conceito ali que faz sentido.
E aí, normalmente, eu levo uma proposta já pra direção, que pode não ser o que eles estão pensando, mas normalmente rola um acerto aí nessa também direção. Se rolou de não gostar, pula, nem insiste. Não de é novo, mais né? isso, exatamente. Isso também é importante, assim. Ter não esse me cabe a desapego, né? insistência. O que é difícil, que às vezes você acredita muito numa coisa. Sim. Mas, normalmente, as coisas que o diretor fala, que eu acredito, e ele fala, não é isso, na hora que eu vou assistir, eu falo, ele estava certo. Não era aquilo. Porque ele tá com tudo na cabeça. Ele tá na cabeça. Então eu tenho que respeitar isso. Não adianta eu querer decidir. Eu tô a serviço dele, sabe? Uma coisa que eu acho muito legal desse processo que você tava ali, você e o Marcel. Eu ia lá às vezes visitar o Marcel e o clima era bom entre vocês, dava pra notar. Uhum. E isso é muito bom de trabalhar quando o teu núcleo ali é um núcleo conciso e harmônico, né? E tinha muita coisa de fonogramas que não existiam, que vocês tinham ideia, criavam aquele fonograma, né? Baiana System com a Cássia Eller, por exemplo. Eu não sei como que se deu esse processo, mas foi bem constante ali do Marcel até hoje, né? Tem muito fonograma sendo criado. Como que é esse processo, assim, quando vocês têm uma ideia e falam, putz, vamos propor isso? Porque muita coisa nova apareceu ali que, cara, não existia. Foi feito pra novela, né? Essa é uma parte muito legal e muito divertida pra gente que gosta, que vem desse lugar e gosta, né? Então a gente tem essa parte dessa busca, mas sempre tem ali um lugarzinho em que a gente acha que a gente pode, mais frequente, a gente regravar alguma coisa. Esses novos fonogramas que eu tô falando são sempre algum tipo de releitura. Essa novela que tinha o Baiana System, em particular, essa eu assisti inteira. Eu assisti essa inteira. Porque eu tive uma depressão. Então, eu passei um tempo morando em Búzios e foram 2 novelas que eu assisti inteiras. Essa e... Putz, a outra que a Bianca Bin ressurgia, ela tinha sido internada. O Outro Lado do Paraíso. Eu vi essa e essa do Axé. Essa do Axé eram muitos fonogramas legais criados para aquela novela, né? Tem uma da Gadu que é foda. Cara, tem versões lindas ali. Como que é esse processo de regravar essas músicas e pensar nesses fonogramas novos? Essa trilha, eu acho que foi a primeira que eu fiz com o Marcel, assim, do início. Eu entrei em outubro, acho que essa novela estreou em maio, mais ou menos. Então, foi bem... Chegou do comecinho, sabe, pra mim e pra ele. E aí ele teve essa proposta de, vamos regravar Axé, hits do Axé para essa trilha. E era o Denis Carvalho e o João Emanuel, então eles amaram a ideia. E aí eu me lembro da gente fazendo reuniões assim, brainstorm, cada um pensando. E aí a gente parava para ouvir as músicas, aqueles sucessos do Axé. Aí a gente ficava ouvindo junto, rindo. E aí ele contava de uma história do carnaval dele com aquela música. E aí eu contava, sabe? A gente se divertia nesse processo. Era muito legal. E aí a gente ia pensando, isso aqui pode ficar legal se a gente fizer assim. E se for essa pessoa? Aí a gente botava num quadro todos os intérpretes possíveis de várias gerações e gêneros. E a gente ia meio tentando pensar nas conexões que podiam servir para aquela música e para compor ali aquele repertório. E foi um processo muito legal. E aí a gente entrava em contato com os artistas e a gente deixava essa produção com os artistas, porque a gente também queria que eles emprestassem a sonoridade deles, né? A ideia não era que tudo soasse igual, a ideia era que tudo soasse diferente, né? Então a da Gadu vem com o jeito da Gadu, a da Simone Simaria veio com o jeito da Simone Simaria, e a da Sandy veio com o jeito da Sandy. E isso pra gente era mó barato, sabe? E muito ficou legal. Muito legal. Essa trilha, assim, dá orgulho. Eu sei que o Marcel também é muito, muito feliz, assim, desse projeto. Eu achei essa trilha linda. Até as músicas do personagem, que era o cantor, eram muito legais. Aquela que era o single dele, que era o grande sucesso. Eu acho que só tinha um na vida, né? Tinha o Axé Pelô. Esse era maravilhoso. Que é do Brown. Do Brown e do Castilho. Esse também foi um processo, assim, a gente definia, bom, esse personagem vai precisar dessas músicas. Tinha até outro personagem que também teve, e aí a gente levou um briefing pra uma editora, e aí a gente recebeu, e pra outros compositores. Acho que até o Cassiano fez música pra essa novela. Fez, Cassiano é meu amigo querido.
E aí a gente recebeu uma porção de músicas. E aí a gente fez uma audição para separar ali qual ia ser a Chapelou. Foi uma novela muito divertida de fazer. Porque a trilha era bem legal, né? E isso é possível em mais novelas, assim, esses fonogramas? Também depende é o que vocês falaram. Vocês levaram a ideia pro diretor e pro autor e aí eles compraram, né? Mas isso é uma coisa que a gente faz com frequência mesmo. E a gente curte fazer. Eu falo que memória afetiva eu acho que é a maior ferramenta de marketing que existe no mundo. Assim. Concordo. A gente se apega muito com o que desperta ali uma lembrança nossa. Então, regravar coisas é uma forma de você se conectar com o seu público que eu acho das mais eficazes, assim. Eu digo que o meu objetivo, selecionando trilha, é fazer com que uma pessoa que tá com a televisão ligada, lavando louça, estique o pescoço para ver o que é aquilo que tá passando. E eu acho que quando eu trago uma música que fez parte da vida dessa pessoa nos anos 80, nos anos 60, de uma nova forma, isso instiga e a pessoa quer saber o que é isso, né? E quando toca uma música boa, enfim, quando aquilo cativa a pessoa de alguma forma. Mas eu acho que a gente sabe que tem televisão aberta, tem esse comportamento, né? A gente liga a televisão para fazer companhia pra gente. Sim. A gente sabe que muita gente ouve televisão. Então, a gente pensa nisso na hora de ter a trilha. E eu acho que a gente trazendo essas coisas, a gente dá sempre uma forma a mais do público estabelecer essa conversa com a gente. Cara, qual foi a novela que tinha o Tigrão? Tigrão? Que era um cara que começava... Ele separa da mulher e começa a ter um caso com um ator. E eles se encontram escondidos. E aí ele fala que ele é o Tigrão. Putz, cara, aí tinha a sogra que detestava e era uma música muito legal quando o bicho pegava na casa. Porque ele leva o namorado pra morar com a sogra, e a sogra no início... Putz, que novela era essa? Será que é do Paraíso? Talvez seja. Porque tinha uma trilha que era muito legal, que era meio uma coisa meio eletrônico brega, assim. Eu amo trilha de quando em núcleo de humor, né? Porque tem uma função bem específica, assim, né? De mudar a vibe de uma outra cena pesada, né? Os produtores musicais, por exemplo, eles falam sobre como é difícil música pra comédia. Porque tem meio que uma fórmula, né? Mas é muito difícil você fazer uma coisa diferente. Achar a música certa, né? Porque quase que parece ser a coisa fácil você fazer sempre do mesmo jeito, né? Então é muito difícil você fazer uma coisa que é boba, que é pra ser boba, de um jeito diferente. Puta, eu agora tô tentando lembrar o nome do personagem. Era o menino lá, cara, esqueci o nome dele também, putz. Que ele se vestia, ele falava que ele era o Tigrão. Quando ele ficava com o menino, ele fugia da mulher dele pra ficar com esse outro cara. E aí ele assume e fica com esse cara, eles vão morar e tem a sogra que detesta o casal. Cara, eu tô lembrando, mas também não tô... E aí tinha umas brigas homéricas na mesa de jantar e tinha essa trilha que era muito boa, mas muito boa mesmo. Eu acho que é do outro lado do Paraíso, acho eu, porque eu só vi 2 novelas recentemente. E foi essa época aí. Essa eu vi mesmo. De ficar ansioso, que tinha um julgamento no fim, eu ficava ansioso. Falei que eu sou um débil mental. Mas é que a novela, cara, quando você entra de assistir, ela te pega. E ela enrola, então você fica desesperado, porque eu acostumei com série, né? E série você assiste 10 seguidas. A história se desenvolve muito rápido. Novela você tem 6 meses, agora a gente tá fazendo novela de 8 meses. Agora a gente tem a Globoplay que dá pra ver mais, né? Ou ver na hora que a gente quer, que eu acho incrível essa coisa da novela. Aliás, essa última terminou no Globoplay antes, né? Essa que terminou, eu lembro que teve uma ação, né? Que teve uma ação bem bacana, que eu acho que ela passou live na Globoplay antes de ir pra o ar. Isso é muito legal, né? E A Todas as Flores, que foi a primeira novela que a gente fez pro Globoplay. Um sucesso absurdo, assim. E teve isso, da live pro último capítulo. Foi essa que eu li. Capítulos, O processo é parecido quando a novela é feita pra dentro do streaming ou feito pra TV aberta? O processo é igual, mas eu acho que o nosso olhar é um pouco diferente, talvez. A gente entende que o streaming abre portas para linguagens um pouco diferentes. Talvez a gente fique um pouco mais lado B.
embora Todas as Flores a gente tenha feito visando assim, uma linguagem de TV aberta também, mas as tintas são mais carregadas também na história, né? Então você tem ali coisas que você não tem na TV aberta. Sim. As cenas de violência são mais exacerbadas, as cenas de sexo são mais constantes, pesa a mais tinta visíveis. em tudo, né? A tinta é mais pesada. E acho que a trilha a gente se deixa ser um pouco mais lado B. A gente não se preocupa tanto em ter uns temas ali muito redondos e muito em coisas mais acessíveis para o público, que o público conhece mais. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem fazendo TV aberta. Que inclusive o diretor também tem, né? Também tem. A televisão é um veículo de massa, né? Então a gente está falando com um público gigantesco. Então, e é um público de todas as idades, de todas as bagagens, de todas as condições tudo de tudo, né? sociais, financeiras, educação, tudo. Então, assim, você está chegando em lugares que o Estado não chega. Que tem uma cidadezinha que tem uma televisão e todo mundo se reúne num lugar para ver. Então, você tem um papel ali gigantesco e você está falando com muita gente. Então, a gente faz as coisas, a trilha, a gente pensa as histórias para elas serem consumidas por todo mundo, né? Então, a linguagem é muito clara, e essa trilha tem que conversar com todo mundo e as pessoas... Acho que é mais um ponto de contato, né? Então, a gente quer que todo mundo se sinta representado ali também. A gente tá agora no ar com Terra e Paixão, no horário das 9. Que é uma novela que se passa no Mato Grosso do Sul. Há muito tempo a gente não tinha um espaço para música sertaneja. Foi essa que eu falei pro Lobo. Lobo, você não ouviu, amor? Confessa que você não ouviu. Ele não ouviu, cara. Eu fiquei com... Lobo. Porque eu falei, ouve, porque a menina é do Mato Grosso do Sul, né? Então achei que ia ter a ver. Uhum. Aí ele não ouviu, passou. Não, porque raramente tem uma novela que se passa no Mato Grosso do Sul, né? Exatamente. A gente ficou muito tempo ali no eixo Rio-São Paulo, né? Então eu acho que agora a gente tem levado o Brasil aí mais para as tramas. Aliás, só falando de novelas que vão para esse universo, eu fico imaginando para vocês o sucesso de Pantanal, né? Uhum. Deve ser muito legal você participar de um processo, uma equipe, de um produto que volta a ser tão visto, né? Como que foi para vocês, assim? A Pantanal, na verdade, a gente ainda tinha uma divisão. No começo, quando eu fui na gestão do Marcel, eu era analista e era o braço do Marcel ali em novela. E tinha uma outra pessoa que fazia séries, então a gente se organizava desse jeito. Quando o Marcel sai, o Lobo me promove a supervisora. E aí a gente faz uma divisão diferente. Ficamos eu e Paulo Monte de par. Paulinho. Então, E aí existia uma divisão anterior entre dramaturgia e variedades. O Lobo quis que a gente misturasse e que cada um fizesse um pouco dessas coisas. O que foi também um desafio para mim, eu fazer variedades pela primeira vez. É muito diferente. Um universo totalmente diferente. Eu fui fazer Encontro, Mas Você, É de Casa, Caldeirão, junto com novelas e com séries. Sentar com os grupos criativos para decidir o que toca, o que não toca, quem que vem. Nossa, quem que a gente vai convidar. Universo, né? E vem de onde, vem de não sei o que, e o voo vai dar, e tem que fazer teste de Covid. E tá com Covid no dia que vai gravar, quem que vem no lugar, enfim. São outros dramas. Ali, né? Teve esse momento. A gente fazia exame todo dia antes de gravar. E ali passei por uma coisa muito legal, que foi o início do Caldeirão com o Mion. Então, logo de primeiro, eu tinha acabado de assumir essa função, e aí veio a transição do Hulk pro Mion. Então eu acho que, se eu não me engano, a gente teve um mês entre o momento em que a gente se reuniu para falar sobre esse novo momento do programa e a data em que ele foi gravado pela primeira vez. Aliás, arrebentou, né? E virou um sucesso. Eu tenho um grande amigo meu, que é o Lucas Penido, que é muito amigo do Mion, né? E eu sou muito amigo do Lúcio. E pra mim tá sendo a minha primeira banda. Eu acho que eu só fui trabalhar com música, fui viver música por conta do Lúcio Mauro, porque a gente era tudo do mesmo colégio. E aí os filhos de artista querem ser artistas muito antes de qualquer outro, né?
Então ele e o Daniel Gonzaga, que também era filho de artista, filho do Gonzaguinha, resolveram ter uma banda. A gente era da mesma sala. Aí eu falei, vem cá, como que vai participar desse negócio de ter banda? Aí eu comprei um baixo. O outro amigo, que também não era filho de artista, comprou uma guitarra. O outro comprou um saxofone eletrônico. E montamos a nossa primeira banda, que era o Nada Pessoal, com 12 anos de idade. E ver o Lúcio ali, eu que conheço desde criança, acho que eu nunca vi o Lúcio tão feliz na vida como tocando naquele programa, porque ele, cara, ele ficou mais jovem, mais bonito, assim, foi muito legal pro Lúcio estar ali. Você conviveu, você sabe, né? E é um programa muito musical, né? Como há muito tempo não tinha na TV brasileira. Não, e isso foi um baita de um desafio, porque chegou pra mim e falou, então, a gente vai fazer esse programa aqui, a gente vai precisar de uma banda. Essa banda é fundamental, tem um game musical, mas essa pessoa dessa banda interage o tempo inteiro com o Mion. E temos que fazer isso aí, daqui a um mês a gente grava. E eu ali, recém-chegada no mundo de variedades, caraca, como é que a gente vai fazer isso? Mas aí a gente chegou com essa banda montada com o Lucas Marcier, que é produtor musical lá da Globo. O Maurício Oliveira, que também era do Voice, foi integrar a nossa equipe ali para ajudar a montar. A gente montou uma banda maravilhosa, eles se amam, virou ali um grupo de amigos que vai muito além do programa, o que é maravilhoso. Acho que dá para sentir isso assistindo, né? O clima é melhor impossível, assim, muito legal mesmo. E aí tinha essa coisa dessa pessoa que ia estar ali na banda, que ia ser o nosso líder. E aí veio o Lucinho, e todo mundo se apaixonou, porque ele é apaixonante, ele é maravilhoso, não existe, né? Não existe. Ele é uma pessoa fantástica, eu adoro ele, não conhecia ele, foi quando eu conheci. Assim, a gente era criança mesmo, assim. O Lucinho já era a personalidade mais famosa do colégio, que ele imitava a Viva Porcina, né? Pô, e o cara lá, qual era o nome? Senhorzinho Malta. Senhorzinho Malta. Ele imitava. Quando morreu o Tancredo Neves, você é muito nova, eu me lembro que a Fafá de Belém tem ela vai, agora não me lembro se foi no congresso, ela canta o hino nacional, né? E chora ao mesmo tempo que canta. E a Fafá é diferente, né? E o Milton fazia essa imitação, o Lucinho fazia essa imitação no colégio. Desciam todos os diretores pra assistir o cara imitando o dia que aconteceu. E ele é esse cara que todo mundo ama mesmo. Isso ele tem uma coisa... Ele é isso mesmo. Tipo, e é aquilo real, 24 horas por dia, né? É muito louco, né? Tipo, não tem ninguém que não ame o Lucinho. O Lucinho é unânime, assim. Ele E aí deu super certo essa banda, o programa é um sucesso. E como que é a manutenção de um programa como esse? Que todo sábado tem um monte de coisa acontecendo, né? E às vezes, assim, a gente grava normalmente 2 programas num dia. E quando a gente começou, a gente fazia 2 datas juntas. Então eram 4 programas de uma vez só. Às vezes ficava bem perto uma data da outra. E eu falava, é Rock in Rio. Né? Você tem trocentos artistas, porque cada programa eram 4. E aí a gente tinha um esquema, que foram os diretores do programa, que também são sensacionais, que faziam as reuniões com a gente. E a gente tinha um esquema que a gente falava que eram as prateleiras. Então isso aqui precisa ser uma coisa que está acontecendo agora. Isso aqui é um artista consolidado. Isso aqui é um sucesso do passado. Isso é muito legal. Tem sempre um resgate em todo o programa, né? E isso aqui vai ser alguém fazendo uma homenagem para um outro artista. Então a gente tinha esses lugarzinhos. E aí a gente ia fazendo um Tetris ali de fazer caber uma formação que combinasse, que fosse equilibrada, que trouxesse ali um programa forte. E a gente ia montando isso e levando para a realidade. De se tem data, se não tem data, se está vindo de onde, vai dar para chegar o voo, não vai dar para chegar o voo, enfim. Porque a galera tá viajando sempre, né? Aí escolher o repertório, aí fazer arranjo, ensaiar com a banda. Aí, nesse primeiro momento, eu acho que foi 1 ano e pouco, eu e o Paulo ficamos com essas 2 coisas embaixo de cada um. Como que era dividir o cérebro? Tipo, então, essa organização acabou, porque justamente era muito confuso. Não, eu não me imagino fazendo os 2. Eu falava que era lado direito e lado esquerdo do cérebro. Porque os 2 têm a manutenção, né? Não é só decidir.
é muito objetivo, assim. É o que tá acontecendo, vem para participar do programa. E aí é um programa que tem uma pauta que combina com aquele artista, vai ter uma data que vai ser... Não, e a novela é obra aberta, né? E a novela é uma outra coisa. Coisas podem acontecer, núcleos caem, outros ficam valorizados, né? E a novela é aquilo, não é o que tá fazendo sucesso agora. É um outro objetivo, é um outro critério, é a história e tal. Então a gente ficou assim durante um tempo, mas de fato era confuso. Então num dado momento a gente voltou à organização, o Paulo hoje cuida de variedades, eu cuido de dramaturgia. Mas durante esse período é que teve Pantanal, e aí o Paulo fez Pantanal. Ah, foi o Paulinho, junto com o Lobo ali. Mas eu acho que sem dúvida, assim, é um marco na história da televisão, assim. No momento em que você já acha que novela talvez não tenha aquela força, vem uma novela que é um remake, que é um fenômeno, e que gera meme nas redes sociais. Você vê um comportamento ali de consumo de gente jovem parando pra ver Pantanal, uma coisa que talvez a gente não visse antes. Cara, enfim. eu moro numa ruazinha do Jardim Oceânico, que o Jardim Oceânico são várias ruazinhas mesmo, né? E tem as televisões são todas meio perto da varanda ou na varanda. Eu me lembro que, sério, assim, no meio da novela, porque eu não vi essa novela, eu olhava, tava todo mundo vendo a mesma coisa. E eu não via isso há muito tempo. Porque fica é muito silencioso, então você ouve a televisão do outro. E fica aquele delay da mesma novela em um monte de apartamento. Fala, caramba, me lembrou eu criança, tipo, sei lá, Roque Santeiro, novelas quando eu era criança, que o Brasil inteiro assistia junto, né? Exatamente. Eu acho que teve esse valor, assim, a trilha é linda, eles fizeram um baita de um trabalho ali. E eu achava muito engraçado isso, o personagem do Marcos Palmeira sempre falava, toca Cavalo Preto. E aí isso virou um meme nas redes sociais, toca Cavalo Preto. Então, assim, imagina quanta gente só descobriu isso ali. Enfim, isso entra numa linguagem de internet, o quão novo é isso. E você tem uma novela que é um remake, né? Que você traz para os dias atuais. Eu achei que é um case, assim, com muitas coisas para estudar ali. Acho que foi um fenômeno. E pegando uma saudade das pessoas, talvez daquele tipo de conteúdo que não tem na internet, né? Filmado, eu não acompanhei a novela. Porque eu nunca fui muito de novela mesmo lá atrás, as novelas em Fazenda. O Jackson Antunes, aliás, aquele personagem dele que ele era mal. A minha enteada tem medo do Jackson. Ele vai lá em casa, ela fica. Agora ela tá mais adulta, mas ela ficava no quadro, não queria ver o Jackson. E ele é um amor de pessoa. Jackson é a pessoa mais fofa do mundo, é o Jackson. Mas aquele personagem de uma novela, acho que era Renascer. Que ele era ruim, mas ele era muito ruim, bicho. Então, eu não sei lá, eu tinha medo do escuro, eu criança tinha medo do escuro, então novela que tinha coisa de assombração. Eu morria de medo do Cadeirudo. Quando eu era pequena tinha Cadeirudo. De uma novela, era eu tinha medo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, das coisas de tipo... Qual era? Quem que dava medo no Sítio do Pica-Pau Amarelo? Era a Cuca. A Cuca. A Cuca vai te pegar. Da Cuca. Tinha aquela eu sempre fui, tipo, nunca vi, tipo... O Exorcista. Entendi. E as novelas de mato tinham sempre, agora é cada vez menos, mas tinha sempre mais uma coisa escuras, de uma lenda. O Roque Santeiro mesmo tinha um lobisomem. Eu nunca curti. Entendi. Mas a Pantanal passava, eu entrava na sala, tava todo mundo vendo, e cara, era muito lindo, né? Aí, não tinha isso na televisão há muito tempo também, né? E uma história muito popular, né? O brasileiro, ele é do interior, cara. Tem isso, assim, eu acho que a televisão tem um poder gigantesco, assim. Eu sou muito encantada por estar ali, por fazer parte disso. Então, a gente tá toda hora falando de propósito. Sem dúvida nenhuma, eu me sinto tendo um propósito muito claro. Então, você pensar que aquilo ali chega na casa de 70 milhões de brasileiros, com todas essas diferenças que a gente falou, e que tá todo mundo ao mesmo tempo vendo a mesma coisa, que é uma coisa que onde que a gente tá encontrando isso? A gente tá cada vez mais nichado no que a gente, né, no nosso mundo, inteiro, nos nossos gostos. Sim. Você tá vendo uma série, eu tô vendo outra, eu não gosto muito do tipo de série que você tá vendo. Exatamente, você tá na primeira temporada, eu já acabei. A gente não quer nem conversar, porque senão você vai me dar um spoiler. Eu vou te dar um spoiler. Imagina todo mundo vendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E a minha monografia de faculdade foi sobre novela. E aí foi sobre o papel social das novelas. E aí, enfim, passava por teorias e tal.
Mas, basicamente, fala sobre esse lugar, assim, da novela, de chegar a um público tão grande e de ter um papel de levar uma informação onde a informação não chega por nenhum outro lugar. E pauta comportamento, E né? pauta, Reflexões. exatamente. Então, isso é uma coisa que você ainda vê. Então, em Travessia, por exemplo, você tinha ali um menino que era viciado em videogame e aquilo virava uma coisa maior. Ele, né, fazia dívida comprando coisinhas de jogo e tal. E você tinha uma menina que acabava sendo chantageada, sendo abusada virtualmente por um pedófilo que se passava por uma outra pessoa, por uma influencer. E aí, olha o tanto de discussão que isso, estando numa novela, que todo mundo assistindo, isso desperta. A gente sai dali, a gente vê aquela novela, a gente fala sobre isso numa roda no bar. Talvez um site que tenha uma notícia de que um pedófilo virtual foi preso. Ele resolve botar aquela notícia no site porque é um tema que está em destaque. E as coisas vão acontecendo, aquilo vira um item de conversa e de repente aquilo chega numa pessoa em que precisava chegar, né? Eu me lembro que no Pantanal, o casal, o Murilo Benício com aquela atriz que era brilhante, que eles tinham brigas muito sérias, né? E aquilo pautou muitas discussões na internet, né? Da coisa do machismo, da agressão à mulher, né? Exatamente. E eu me lembro que na época que eu fiz a monografia, eu escolhi uma novela que eu tinha amado para curtir mais o processo de estudar e de produzir esse material. E aí eu escolhi Mulheres Apaixonadas, que tá até no Vale a Pena Ver de novo agora. Essa é uma trilha linda, né? Maravilhosa. Inteirinha. E aí eu fui pesquisando, vendo dados. Então, assim, na época tinha a violência com o cara lá, o Dan Stubach, com a raquete. E assim, era uma época que ele não podia ir na rua, que as pessoas também, tipo o efeito Jackson Antunes aí que você falou. As pessoas têm medo. As pessoas confundem. Exatamente. E aí ele era esse personagem, e aí eu me lembro que aquilo aumentou em não sei quantos % as denúncias pro Disque Denúncia por violência doméstica. Então, tinham os idosos que a neta maltratava e eles passavam por uma série de dificuldades. Então, o Estatuto do Idoso foi aprovado na época, porque, enfim, várias coisas, né? Tinha uma personagem alcoólatra, então a procura ao AA aumentou em não sei quantos % na época da novela. Então, tem um papel, assim, gigantesco, inestimável, para um país muito complexo, né? E de tantas realidades ali distintas. Tem uma coisa que vai além do entretenimento, né? Então, a gente ajuda a contar a história, mas essa história, ela causa muita coisa. Então eu acho isso muito louco. E quando eu paro pra pensar que tem um pedacinho daquilo ali que eu ajudei a fazer e que tá entrando na casa das pessoas à noite, assim, eu meio que piro, sabe? E você assiste a novela? Eu assisto. Eu assisto. Tem novela, lógico, que eu não consigo ver sempre. Por exemplo, novela das 6, eu tô trabalhando, novela das 7 já é um pouco difícil. Mas eu sempre procuro ver, assisto no Globoplay, até pra ver como é que as coisas estão caminhando, como é que a trilha tá indo. Hoje eu também sou supervisora dos produtores musicais, então eu gosto de ver como é que é a trilha original, ver como é que é a trilha incidental, acompanhar o processo deles também. Você vai pra ilha direto pra ver como tá ficando? Vou. É aquilo que você falou, né? Pra ti é importante ser presente, né? Exatamente. E aí converso com o sonoplasta, o que você tá achando? Você tá sentindo falta de alguma coisa na hora de sonorizar a novela? Tem algum espaço que você acha que não tá sendo preenchido? E dessas conversas saem coisas ali que a gente precisa ajustar pelo caminho, uma música nova que tá precisando. Porque tem novelas assim que mudam muito porque núcleos dão mais certo que outros. Pra quem tá fazendo a trilha deve ser uma loucura também, né? Você vê assim, um casal que era o casal da novela. Aí o casal não pega tanto, aí tem um outro que cresce, aí agora é esse, sabe? E aí tem que ter música porque não tinha. Obra aberta é bem legal por conta disso, né? Você vê a coisa se desenrolando e mudando. E isso acontece bastante, né? Não é tão incomum, né?
que um núcleo cresça muito. Esse dessa novela, que eu esqueci o nome da novela, do Tigrão, eu me lembro que eram os momentos mais engraçados da novela, é quando os dois se encontravam escondidos da mulher e ele chamava de Tigrão e entrava essa música que era maravilhosa, cara. Cara, eu tô tentando lembrar também, tá me dando agonia. Porra, eu ria muito. E eu só vi 2 novelas nos últimos 15 anos, eu só vi 2. Uma delas. E eu não lembro delas direito. Uma era essa que a Bianca Bia, inclusive, apanhava no início, né? Do personagem, e essa que veio na sequência, se eu não me engano, um pouquinho depois do Axé. Que essa eu vi inteira, que eu adorava, eu achava ela leve, novela engraçada, né? Mas era... Então tem disso, assim, tem essas mudanças pelo caminho. Às vezes a sinopse, você lê, na hora que você vai fazer a novela, é outra coisa. O já Marcel... muda desse momento pro outro, já mudou um monte de coisa, né? O Marcel falou, uma das primeiras coisas que ele me ensinou foi, você vai ler a sinopse, aí depois você vai ler 20 capítulos. Porque quando eu comecei aqui, eu li a sinopse, fui pra reunião só tendo lido a sinopse e me ferrei. Porque às vezes você vê ali uma ideia, uma construção, na hora que você vai ver o capítulo mesmo, tem coisas que são mais importantes do que estavam na sinopse, tem coisas que são menos. Então, o núcleo de humor, normalmente, você entende melhor lendo o capítulo do que olhando a sinopse. Leitura, vocês vão também? Nas primeiras leituras? Normalmente, o produtor musical é a pessoa que fica mergulhada no produto e que fica lendo. Quando mais vida, melhor. Que isso, Pretinho? É o nome da novela, pô. Não, essa novela tinha um personagem chamado Tigrão, mas não é isso, não. Porra, o Pretinho... é porque você não viu a cena do... Pretinho, faz a cena de novo. Ô, Ivan, você consegue pegar o Pretinho? Que coisa mais ridícula, cara. Ele fez uma coreografia, assim. Mentira. Vai, Pretinho, faz de novo. Finge que... Ele fez assim, ó. Não foi assim, não. Teve uma mão, assim... Não, cara, é Tigrão. Qual é o nome do ator, bicho? Aquele ator, cara, que o pai morreu, que era muito amigo do Fagner. Putz, esqueci o nome desse menino. Esse cara é muito gente fina. Acha? Procura aí pra te ajudar, E ele acha que ele tá sendo super discreto. Aí que eu quero botar a câmera agora nele. Pra pegar as reações. O Pretinho deve uma personalidade, cara. A gente chega nos lugares, eu e ele conversando devagar. Pô, você que é o Pretinho? Entendi. Isso é maravilhoso, cara. Aí eu falei uma besteira, vai aparecer o Pretinho ali rindo. Aqui é o seguinte, ninguém pode roubar a Vanessa do Marcelo Castelo Branco, né? Que ganha um inimigo. Então já vi, se alguém pensar em tirar o Pretinho daqui, entendeu? É inimigo. Já aviso pra todo mundo, o Pretinho daqui não sai. Pretinho, tu sabe disso, né? Sei disso. E vem cá, como que tá daqui pra frente? Como que você tá se sentindo? Porque teve uma remodelação no teu núcleo ali, né? Então hoje é você e um monte já foi convidado também, quero muito que ele venha. Ai, que bom. Como que você tá olhando hoje pra como estão as coisas lá pra ti? Então, eu tive essa mudança aí há 1 ano e pouco, 2 anos eu acho, que foi essa promoção para o cargo de supervisão, que foi uma oportunidade que o Lobo me deu, que acreditou e me colocou nesse lugar. E que é uma transição super difícil de carreira, que é um momento em que você sai de um lugar em que você está executando para um lugar em que você tem equipe, que você tem que delegar. Eu acho que é a mudança mais difícil, talvez, né? Ser líder de uma equipe. E para mim, até hoje, é uma coisa que eu tô aprendendo a fazer. Assim, delegar, dar feedback, tem desafios aí para mim. Então... esse momento foi um desafio bom, fiquei com gás de fazer, sabe? E eu tenho a sorte de ter uma equipe fantástica. Os produtores musicais me receberam desde que eu entrei na Globo, mega bem. E eu formei ali amigos, assim, um ambiente de trabalho muito gostoso, é o que você falou, assim, faz total diferença. E quando você tá ali num desafio, num trabalho difícil de fazer ou numa reunião complicada, você tá junto de alguém ali que tá junto de você na hora de comemorar e na hora de levar a bronca e na hora de resolver o BO, é fundamental, né? Então... O Marcel uma vez me falou isso, que quando a tua equipe sente que você tá junto e na hora que dá ruim você tá junto pra defender quem tá contigo, né? Que isso muda tudo, como gestão, né? Como líder, né? Exatamente. E tenho a sorte de ter essa equipe
E uma equipe que eu admiro muito. Acho que o primeiro degrau de construção dessa boa relação ali com eles, e que com certeza é um dos principais fatores para eu estar hoje nessa cadeira, foi a construção desse relacionamento com essa equipe, foi a admiração. Assim, eu fiquei encantada com o que eles fazem. Eu acho eles geniais. E são geniais. São artistas fantásticos que criam obras maravilhosas. Então, eu tenho um encantamento pelo que eles fazem e acho que isso no meu dia a dia transparece, assim. Então, eu acho que hoje eu tô nesse momento de me desenvolver como uma gestora, como uma líder, que tem seus desafios e tem a parte boa de você ver uma pessoa em que você acredita que vai fazer aquele produto bem, ver ela deslanchar e entregar um baita de um trabalho. Então, quando eu coloco um produtor musical, eu falo para um diretor, eu acho que esse produtor musical vai ser bom pro seu produto. E ele, então vamos nessa. E aí eu vejo aquela relação do diretor com esse produtor se construindo e sendo boa, e ele fazendo uma baita de uma trilha, e isso virando um trabalho lindo, me dá aquela alegria do papel de gestão mesmo, de você ver a sua equipe, né, fazendo um trabalho que te orgulha. Então eu encontrei esse prazer nessas coisas agora, de montar equipes, de ver a minha equipe, né, fluindo ali, mas fico nesse trabalho da seleção da dramaturgia. Eu tenho uma analista, a Camille, que trabalha comigo e que me ajuda nessa parte de pesquisa, e nesse dia a dia muito prático de status de autorização, de gestão de orçamento, enfim, que a gente faz também. E o Monte tá na variedade. E o Monte tá na variedade. A gente bate muita bola, ele é uma figura. Figuraça. E tem sempre uma coisa legal pra sugerir. O Paulo tem um ouvido, assim. Não, eu quero muito que ele venha, porque o Paulo, cara, ele começa, na música faz muito tempo. Guerrilha, mercado independente, trabalha na Universal, abre selo independente com B. Então, eu queria muito que ele viesse porque eu acho que as pessoas, é legal, às vezes até a própria indústria não sabe a história que alguém tem antes de estar ali, né? E aí é um lugar Paulinho vai ser divertidíssimo. Ele tem a história, com E certeza. o Marcel já tá me mandando várias informações. Marcel tem um prazer em ver a gente. Não, quando o Paulinho vier, eu vou ver se eu trago o B, se eu trago uma galera que dessa vez era de dia, eu não sabia também, era meio feriado, mas a gente trouxe umas pessoas pra assistir o Léo Ganem, foi muito legal, né, Vanessa? Eu não vi. Você não tava aqui. E foi um clima legal, sentou uma galera ali, os filhos do Léo. Que legal. Sabe, uma turma que trabalhou na Som Livre. Eu falei, putz, é legal de fazer. Né? E eu fico feliz do Paulinho, porque eu acompanho desde lá de trás, e quando meu vlog era meio... Às vezes pegava no pé das gravadoras, né? Meus vídeos lá. Polêmica. Aí eu encontrava o Paulinho e pô, Clemente, para de falar mal aí da gente. Aquele jeitinho dele. Aquele jeitinho dele. Aquele bigodinho dele assim, cara, sacou? Cara, é foda. Mas eu tenho um maior carinho por ele. Obrigado, viu? Foi ótimo, eu adorei. Você curtiu? De verdade? Tô bem feliz. Não ficou tímida, não ficou nervosa? Um pouquinho. Obrigado. Toda a sorte do mundo pra ti aí na tua nova função, viu? Obrigada. De verdade. Essa garrafa é sua. Muito obrigada. Caneta eu já te dei. Eu tenho. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Amei. Mais uma vez, obrigado, BC.